Aleluia. Cumprimenta o irmão ungido que está perto de você e você pode se sentar. Nossa igreja, como previsto, está bem cheia, graças a Deus. Eu vou pedir para o grupo de música se apertar por aqui, para caber mais algumas pessoas. E se as esposas quiserem vir, ficar junto, se sentar por aqui, se apertar, a gente se ajeita, não tem problema não. Dá para pregar tranquilo aqui. Aleluia! Você chegou até aqui, aleluia! Você está pronto para entrar em 2026? Aleluia! Não é o ano que está chegando, somos nós que estamos chegando. Somos nós que estamos avançando para um novo tempo, para uma nova fase que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? A Bíblia, ela fala muito de tempos e estações. Desde Gênesis, quando Deus está criando as coisas, criando o mundo, criando tudo que existe no universo, Ele fala que colocou luzeiros no céu para estabelecer tempos e estações. Então, a virada do ano, como alguns gostam de dizer, não é só mais um segundo que vira e uma data que muda no calendário, mas é um novo tempo para a tua vida, é uma nova estação para a tua vida. Lá em Atos 10:38, falando de Jesus, fala: o qual andou por toda parte, fazendo o bem a todos, e como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Passa o próximo versículo. Aí a gente já leu. Próximo. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, penduraram em um madeiro. Você sabe que Jesus foi pendurado em um madeiro para estabelecer para nós, os que somos filhos dele, um novo tempo. A Bíblia fala que ele foi chamado para, baixa um pouquinho ainda meu microfone, para apregoar o ano aceitável do Senhor. O que era o ano aceitável do Senhor? Dentro dos judeus existia uma cultura de que a cada 50 anos tinha um ano, que era o ano do jubileu, ou o ano aceitável do Senhor. Ano onde as dívidas eram perdoadas. Ano onde aqueles que haviam sido levados cativos como escravos por causa de uma dívida, às vezes alguém não conseguia pagar uma dívida e ele e sua família eram levados como escravos. Mas quando chegava o ano aceitável do Senhor, ou o ano do jubileu, todas as dívidas eram perdoadas e todos voltavam a ser donos de suas terras. Terras que haviam sido negociadas voltavam para os donos originais, porque chegou o ano aceitável do Senhor. A Bíblia fala que Jesus, ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor, mas não apenas como um período de um ano, não apenas como uma estação a cada 50 anos, mas algo que nós entraríamos e não sairíamos mais. Você está no ano aceitável do Senhor. Você está em um tempo onde não existe mais dívida contra você, onde toda dívida foi cancelada, foi encravada na cruz. E a Bíblia, ela estabelece essas estações, ela estabelece esses tempos. Deus, ele trata com tempos. Você vê que a Bíblia descreve a criação como um período de 7 dias. No primeiro dia, Deus criou uma parte. No segundo dia, outra. Terceiro dia, outra. Até o 6º dia. E no 7º dia, ele descansou. No Antigo Testamento existia um princípio de guardar o 7º dia como o dia do descanso. Ninguém poderia trabalhar, teriam que descansar naquele 7º dia. Era pecado quebrar esse descanso no 7º dia. Mas Jesus, ele veio para ser o nosso descanso, para ser a nossa redenção, para ser o nosso resgate, onde não precisaríamos mais guardar o 7º dia, mas precisaríamos guardar a Jesus no nosso coração, onde ele seria o nosso descanso. Ei, ele é o teu descanso. Chega de um tempo de trabalhar sem resultado. Jesus é o resultado suficiente para a tua vida. Ele te capacita para produzir resultados além da tua força. Onde você está cansado, Deus te trouxe aqui para dizer: ei, descansa.
Ei, lança sobre mim toda ansiedade, eu sou suficiente para você. Eu sou o descanso necessário e suficiente para a tua vida. Eu sei que para algumas pessoas esse ano foi um ano difícil, mas você veio aqui, Deus te trouxe aqui para te dizer: ei, descansa em mim. Chegou o tempo de você receber do que eu tenho para você, pela minha graça e não pelo teu esforço. Nós pregamos aqui no domingo passado à noite sobre o descanso que há na fé. Se você não esteve aqui, assista no YouTube, está disponível lá. Sobre nós aprendermos a não apenas trabalharmos, mas a descansarmos e recebermos de Deus aquilo que Ele proporcionou para nós. Às vezes a gente entra numa correria de mérito, onde eu preciso produzir isso, eu preciso produzir aquilo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, e pressões vêm sobre nós. Mas o que Deus tem para nós é um descanso não como um dia, mas como um estilo de vida. E esse estilo de vida, ele não é algo onde eu digo para você: ei, você não precisa trabalhar, ou você não precisa fazer nada. Não, não é isso. É, o que você vai trabalhar não vai ser na tua força, mas vai ser na força dele. O que você vai produzir não é pelo teu esforço, mas é pela tua fé nele, no que ele conquistou para você naquela cruz. Então, se você está cansado, se você está sobrecarregado, é porque você está carregando muito peso sobre você. E ele diz: ei, lança sobre mim. Ei, tira esse peso das tuas costas e lança sobre mim, porque eu sou suficiente na tua vida. Mas o que eu quero falar com você nessa noite, trazer uma breve palavra, é sobre gratidão. Você é grato pelo que você viveu até aqui? Você é grato ao Senhor porque você chegou até aqui? Talvez alguns tenham tido um ano melhor, outros um pouco mais difícil. Ei, mas você chegou até aqui. Existem motivos para você ser grato. Existem motivos para você agradecer ao Senhor. E eu quero te convidar a abrir tua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11. O Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 17, versículo 11. E vai dizer assim: no caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, diga 10 leprosos, os quais ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um deles, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E vamos parar por aqui e vamos analisar um pouco do que aconteceu aqui. Naquela época, você sabe que existiam muitas doenças que hoje, pelo avanço da medicina, existe tratamento, existe cura. E a lepra era uma doença dessas que não existia cura. E era uma doença que apodrecia partes do corpo. Partes do corpo começavam a necrosar e até cair. Parte do nariz, parte dos dedos. E era uma doença contagiosa. Então alguém que tinha lepra, ele era afastado da sociedade. Ele era considerado impuro, doente, imundo e amaldiçoado. A sociedade considerava dessa forma. Se ele tem lepra, ele é amaldiçoado. E alguém que tinha lepra, ele não podia estar perto de uma pessoa saudável. Então ele ficava perto de outra pessoa que também tinha lepra. Por quê? Porque essa outra pessoa não seria contaminada por ele,
nem vice-versa. Eles se juntavam e se afastavam da comunidade. Então aqui a gente vê 10 pessoas longe do convívio, longe de suas famílias, longe de tudo de bom que poderiam usufruir por causa de uma maldição que estava sobre suas vidas, por causa de uma doença. Isso traz para a gente já algumas lições. Pessoas, quando estão contaminadas, elas tendem a se juntar com pessoas que também estão contaminadas. Vou pedir para segurar um pouquinho o fundo musical, daqui a pouco eu vou pedir para retornar. Pessoas contaminadas costumam se juntar com pessoas também contaminadas. Pessoas magoadas costumam se juntar também com pessoas magoadas. Pessoas saudáveis costumam se juntar com pessoas saudáveis. O ambiente ao qual nós nos submetemos vai determinar muito daquilo que é produzido em nossas vidas. Aí eu quero trazer para você como uma reflexão, com quem você tem andado, o que você tem ouvido, ao que você tem emprestado os teus ouvidos e a tua atenção. Isso vai ser determinante para aquilo que você vai produzir em 2026. Não existe espaço em nossas vidas para estarmos dando ouvidos a pessoas que vivem reclamando das coisas. Pessoas que vivem reclamando costumam ser pessoas que não têm gratidão. A gratidão, ela muda o nosso foco para aquilo de bom que Deus tem feito em nossas vidas. Quando nós começamos a reclamar ou nos juntar com quem reclama, nós costumamos focar no que está dando errado. Nós costumamos focar nas coisas ruins que acontecem. Você já viu, já aconteceu com você, alguma situação em que, por exemplo, você está querendo comprar um carro de um modelo específico. Por exemplo, um Corolla branco. Aí você, puxa, eu estou querendo comprar um Corolla branco. Aí em todo lugar que você passa, você começa a ver Corolla branco. Por quê? Aumentaram os Corollas brancos desde que você quis comprar um? Não, porque a tua atenção, ela começou a perceber esse modelo específico de carro por onde você passava. Ou alguém que estava querendo engravidar, ou depois que ficou grávida e começa a buscar coisas de gravidez, começa a ver mulher grávida em todo lugar. Rapaz, parece que agora vai ter uma multiplicação no mundo, porque tem muita mulher grávida. Não, sempre teve. Mas a tua atenção começou a focar naquilo ali por causa do momento em que você está vivendo. Deixa eu dizer para você, o que você foca vai se expandir na tua vida. Comece a focar na gratidão, comece a focar nas coisas boas que Deus tem feito na tua vida. E você vai ver essas coisas se multiplicarem em 2026. 2026 tem tudo para ser o melhor ano da tua vida, tem tudo para ser o melhor ano da tua história. E eu não estou falando isso para te animar apenas, mas para que você se levante em fé, para você se posicionar no que Deus tem para a tua vida. E viver as promessas, e viver os sonhos de Deus, e viver aquilo que Ele tem colocado no teu coração. E aqui a gente vê 10 leprosos afastados da comunidade. Eles não podiam se aproximar. Quando eles estavam se aproximando de alguma forma de alguém que não era leproso, eles precisavam comprar mantimentos, comprar alguma coisa. Eles precisavam chegar anunciando, ei, vai passando o leproso, ei, vai passando o leproso, para as outras pessoas se afastarem e não serem contaminadas por eles. Mas em um determinado momento, está passando uma pessoa que não é uma pessoa qualquer. Em um determinado momento, está passando uma pessoa que pode mudar a história daqueles leprosos. E eles gritam, ei, Senhor, tem misericórdia de nós. Ei, tem misericórdia de nós. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que vai mudar o teu resultado é a quem você clama no momento de dificuldade. A quem você eleva a tua voz no momento de dificuldade vai determinar o que você vai produzir em 2026. Porque não adianta, meu irmão, coisas ruins se levantarem e você levantar a tua voz para reclamar aos outros. Olha como está difícil, olha o que está acontecendo. Ei, levanta a tua voz para clamar aquele que pode resolver. Ei, levanta a tua voz para clamar aquele que pode mudar o teu estado, aquele que pode mudar a tua situação, aquele que pode fazer uma intervenção sobrenatural no curso natural das coisas e fazer uma transformação que ninguém pode fazer. Jesus, Ele é a resposta, Ele é suficiente. E Jesus está passando e aqueles leprosos dizem, ei, tem compaixão de nós. E naquela sociedade, o sacerdote era alguém que tinha o poder legal de liberar alguém
para voltar à sociedade. Algum leproso, que era uma doença incurável, mas o sacerdote ele avaliava, se a pessoa estivesse limpa, se ela não estivesse mais com aquele problema, ele poderia voltar para a sociedade. O sacerdote poderia fazer essa avaliação. E Jesus diz, ei, vão mostrar-se ao sacerdote. Imagina aqueles leprosos, estão cheios de feridas em seus corpos, cheios de marcas que mostram claramente que eles não estão curados. Mas o que Jesus faz? Vão mostrar-se aos sacerdotes. E a Bíblia diz, e a gente leu, indo eles, foram curados. Sabe que quando Jesus libera uma palavra para você, você não deve ficar esperando que aquilo aconteça sem ter uma ação correspondente. Você deve se mover debaixo da palavra que Deus liberou para você. E o milagre vai acontecer porque Deus é fiel para cumprir o que Ele falou, o que Ele disse, o que Ele determinou sobre a tua vida. Ele é fiel e suficiente para cumprir. Imagina se eles ficassem parados, Senhor, mas a gente está sujo ainda. A gente está com feridas ainda, limpa a gente primeiro e depois a gente vai. Não, eles foram, e indo eles. Ei, enquanto você for debaixo de uma palavra, enquanto você se mover em fé, enquanto você mostrar que confia, que acredita na palavra de Deus, milagres vão acontecer na tua vida, milagres vão acontecer na tua casa, na tua família, porque Ele é suficiente. Mas eu preciso me mover, eu preciso viver pela fé. A Bíblia diz por 4 vezes, o justo viverá pela fé. Ei, a fé deve ser o teu estilo de vida. Quer viver o que você nunca viveu em 2026? Tenha uma fé que você nunca teve em 2026. E como fazer isso? Romanos 10:17 vai dizer, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, escute mais a palavra, medite mais na palavra. Ei, para de estar ouvindo coisas que te levam para longe de Deus. Para de estar ouvindo coisas, emprestando teus ouvidos, seja amigos, seja em conversas, seja a televisão, seja a Instagram. E coisas que não vão te levar para mais perto de Deus. Mas, ei, investe tempo em ouvir a palavra, investe tempo em ouvir ministrações, investe tempo em ler, meditar nas Escrituras. Isso vai produzir fé dentro de você. E quando as situações surgirem, quando você for apertado, o que vai sair de você vai ser palavra, o que vai sair de você vai ser fé. Ei, dê uma resposta em 2026. Dê uma resposta às circunstâncias. Não deixe a circunstância determinar o que você vai viver. Mas você, pela fé, pode determinar o que você vai viver. Porque Deus nos deu esse poder. Ele nos deu esta autoridade. Então tem gente que fica até terceirizando coisas, colocando na conta de Deus, coisas que Deus já colocou na nossa conta. 2026 vai ser bom, se Deus quiser. Mas Deus já quis. Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Como é que Ele não quis? Mas quando eu coloco na conta de Deus, eu fico fora da responsabilidade. Ah, foi difícil porque Deus não quis. Porque Deus quis que fosse difícil. Ei, será que foi porque Deus quis ou foi porque eu não me posicionei em fé? E eu não estou dizendo isso para trazer condenação ou peso sobre você, longe de mim. Eu estou dizendo isso para que você reflita e veja se você precisa mudar alguma coisa. E se precisa, muda. Muda o que você pensa, muda o que você vê, muda o que você ouve. E aí você vai mudar o que você fala. E a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza como do seu fruto. E aqueles 10, indo apresentar-se ao sacerdote, foram curados. E depois que eles foram curados, um deles voltou. E eu pedi para você repetir, 10 leprosos, e depois um voltou. 10 foram, mas um voltou. Você entende que os 10 tiveram as suas vidas completamente transformadas? Os 10 tiveram as suas vidas completamente restauradas, mudadas, depois de um encontro com Jesus. Mas apenas um deles teve gratidão. Eu quero que você reflita nessa noite sobre o nível de gratidão que você tem demonstrado ao Senhor pelo que Ele tem feito na tua vida. O nível de gratidão que você tem demonstrado ao Senhor pela preservação que Ele tem feito pela tua vida. Meu irmão, você não sabe quantas vezes a tua vida esteve em perigo e o Senhor te guardou. A Bíblia diz que aos seus anjos Ele dá ordens ao teu respeito para que te protejam.
A gente passa por tantos livramentos que a gente não tem nem ideia, mas o Senhor está lá nos guardando, o Senhor está lá nos protegendo, Ele está guardando a tua família, Ele está guardando a tua casa, Ele está guardando os teus filhos, Ele está guardando o teu futuro. Meu irmão, seja grato ao Senhor, seja grato ao Senhor. E quando um volta, Jesus disse, não foram 10 os que foram curados, porque somente um voltou. E Ele diz, vai, a tua fé te salvou. Mas a palavra salvou, no original, ela é muito mais do que a salvação que a gente costuma falar, ou que a gente costuma pensar. Alguém estava indo para o inferno e foi salvo. Então ele não vai mais para o inferno, ele vai para o céu. Isso já seria suficientemente bom. Mas deixa eu te dizer, salvação, ela quer dizer ser completo. Ela quer dizer ser sarado, ser curado, ser pleno, ser abundante. Não ter nada faltando na sua vida. Então salvação não é apenas alguém estava condenado e não está mais condenado. Ei, preste atenção aqui em mim, não deixa perder a palavra. A igreja está um pouco mais cheia, a gente vai ter um movimento ou outro, mas ei, foca na palavra. Meu irmão, Deus tem coisas poderosas para fazer na tua vida, mas você precisa ajustar a tua visão. Ei, foca no que Deus tem feito e você vai ver quanta coisa Ele tem feito. Seja grato ao Senhor. E Jesus disse, ei, vai, a tua fé te salvou. Percebe que Jesus nem disse, vai que eu te salvei. Por quê? Porque a atitude dele fez com que ele alcançasse de Jesus aquilo que ele precisava. Jesus está de braços abertos para te socorrer. Jesus está de braços abertos para te atender. Jesus está de braços abertos para te transformar. Mas é necessário que eu e você tenhamos uma atitude de ir até Ele, para que Ele possa gerar transformação na nossa vida. E em 2026, para muita gente, chegou o tempo de você mudar o teu foco, mudar a tua prioridade, colocar o Senhor como prioridade na tua vida. A Bíblia diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ei, para de estar correndo atrás de coisas, como se o teu esforço humano fosse produzir para você esse resultado. Começa a correr atrás, entre aspas, do Senhor. Por que eu digo entre aspas? Porque quando você se aproxima dele, ele se aproxima de você, então você não vai correr atrás. Basta você se aproximar, basta você demonstrar que está indo na direção dele, que ele vem na tua direção e te alcança. Aquele grato, ele alcançou algo que nenhum dos outros 9 alcançou. Ele alcançou a salvação em Jesus. 10 foram curados, mas um alcançou Jesus. Não apenas o que Jesus tinha para dar. E Jesus deu para este muito mais. Ei, sabe, é um tempo de não nos preocuparmos, não focarmos naquilo que Jesus tem para fazer na nossa vida, mas de quem Ele é em nossas vidas. Jesus, Ele não é apenas alguém para te dar algo. Jesus é o teu Senhor. Ele deve ser o teu Deus, Ele deve ser a tua prioridade. E a Ele nós devemos dar honra, glória, louvor, adoração, atenção, todos os dias. O Espírito Santo, ele veio habitar dentro de nós quando nós nascemos de novo. E se você não nasceu de novo, você tem a oportunidade de fazer isso essa noite. Meu irmão, não vive sem Ele, não viva longe dEle. Ele é o principal, Ele deve ser o primeiro, Ele deve ser o único na tua vida. Mas Ele é único e suficiente. Em Cristo não precisamos de nenhum outro mediador. Nenhum outro mediador. Ele é suficiente. O novo Papa, que se tornou Papa esse ano, né, existia uma discussão histórica na Igreja Católica sobre o papel de Maria na redenção, que Maria seria corredentora. E o Papa, ele fez um documento dizendo qual era a posição da Igreja Católica. Ei, Jesus é suficiente. Jesus é o único redentor, não precisa de outro. Isso é uma realidade. Jesus é o único e suficiente. Eu não preciso de Maria disso, Maria daquilo, José daquilo, João daquilo. Só precisa de Jesus. Ele é suficiente na tua vida. Se eu peço algo a outro, é como se eu estivesse dizendo, Senhor, o Senhor é até bom, o Senhor é até desenrolado, mas para isso aqui, esse aqui é melhor. Ei, Ele é a nossa religião. Ele é a religação entre Deus e o homem.
Então, se eu posso falar diretamente com Ele, porque eu vou pedir para alguém pedir para Ele, se eu posso pedir diretamente para Ele. Ele é suficiente. Os gratos são mais felizes. Os gratos alcançam maior favor, porque os gratos andam em fé. A gratidão, ela libera fé no teu coração, porque a gratidão é uma característica de quem anda em amor, e a fé atua pelo amor. Lá em Gálatas 5:6 vai dizer, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Ei, a fé, ela pode gerar impossíveis para a tua vida. Ei, a fé pode fazer você chegar a lugares que você nunca imaginou, que você nunca teria capacidade natural, humana de chegar. A fé pode liberar para você o que a graça de Deus já disponibilizou. E você pode acessar essas coisas. Mas, ei, se você não tiver amor, a tua fé, ela não tem efeito nenhum. Se nós não tivermos amor, o braço da fé, e eu costumo trazer esse exemplo, Deus disponibilizou tudo em um depósito, chamado graça. No depósito da graça de Deus, tudo que é necessário para uma vida plena, abundante, cheia de amor, está lá. E o que é a fé? A fé é o braço que abre a porta desse depósito e entra para pegar do reino espiritual e trazer para o reino natural tudo aquilo que Deus providenciou para nós, tudo aquilo que Jesus conquistou para nós naquela cruz. Mas se eu não tiver amor, os meus braços da fé estarão presos, como em uma camisa de força, que alguém não consegue levantar os braços porque estão presos. Ei, o amor libera a tua fé para fluir em teu favor. O amor libera a tua fé para você viver o extraordinário de Deus. Ei, quer alcançar coisas extraordinárias em Deus em 2026? Ande em amor e toque através da fé em tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas se eu não sou grato, eu não estou andando em amor. Olhe para alguém ingrato e você vai ver alguém que não está andando em amor. Porque o ingrato sempre, vamos pensar em gratidão a outra pessoa. Quando alguém faz algo de bom por mim e eu sou ingrato, eu vou dizer, ele fez o que era a obrigação dele fazer. Alguém ajuda, também não foi nada demais o que ele fez. Sabe, o ingrato, ele não consegue ver motivos de ser grato. Mas o grato, mesmo quando coisas ruins acontecem, ele continua confiando em Deus. E ele é grato a Deus diante de coisas ruins. Não é grato pelas coisas ruins, mas ele é grato porque ele sabe que tem um pai que cuida dele. O grato, ele consegue mudar a sua perspectiva, mudar a sua visão. E a Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Lá em Mateus 6, 22, Jesus disse, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Sabe o que é que Jesus está trazendo aqui? Ele nem está trazendo algo de profundidade espiritual. Ele está trazendo algo bem natural. Ei, como você enxerga as coisas, vai determinar aquilo que vai ser produzido dentro de você. Como são os teus olhos? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Como você enxerga as coisas, vai determinar o que é produzido dentro de você. O que é produzido na tua vida é determinado pelo como você enxerga as coisas. Passe a enxergar as coisas com gratidão. Passe a enxergar as coisas na ótica de alguém que é filho do Deus Todo-Poderoso, que preparou um caminho excelente para você. Ei, você não precisa ter medo de 2026, se você tiver gratidão ao Senhor. Você sabe que Ele cuidará de você em 2026. O Deus que te guardou em 2025 é o Deus que vai te guardar em 2026. O Deus que te protegeu em 2025 é o Deus que vai te proteger em 2026. Ei, seja grato, desenvolva um coração grato ao Senhor, porque isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Salmos 107, versículo 1 vai dizer, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ei, o teu Pai é um Deus bom, o teu Pai é um Deus suficientemente bom para você. Toda boa dádiva, Tiago 1,17 vai dizer, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver mudança ou sombra de variação. Ei, Ele não muda, Ele é bom. Tudo que é bom que aconteceu na tua vida tem o dedo de Deus envolvido. Tudo que vem como bênção tem o dedo de Deus envolvido.
E deixa eu te dizer, as coisas ruins que acontecem, Deus não está envolvido nisso. Então pare de pensar, isso aconteceu porque Deus quis. Ei, o que aconteceu de bom foi porque Deus quis. O que aconteceu de mal foi porque coisas más acontecem. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele faz um paralelo, ei, tudo que é bom vem dele. Mas tudo que é ruim é porque no mundo acontecem coisas ruins. Mas ei, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em quem você está? Nós estamos em Cristo, assentados com Ele nas regiões celestiais. Efésios capítulo 1, versículo 15, a partir do versículo 15, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do vosso chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Ei, o que Deus tem para você são coisas grandes, é uma suprema grandeza do seu poder, é uma grandeza do seu chamamento. Ei, mas você precisa mudar os teus olhos, iluminar os teus olhos e ver que Deus tem te guardado, que Deus tem te protegido, que Deus tem te preservado até aqui. Ei, Ele tem um futuro glorioso para a tua vida, Ele tem um futuro poderoso para a tua família. Confie nele. Não confie na força do teu braço, mas confia no que Ele pode fazer por você. Confia no que Ele pode fazer por você. Ei, Ele é suficiente. Ele é suficiente. Ei, não entra numa nova estação com pesos que você não precisa carregar. Não entra numa nova estação com roupas da estação antiga. Ei, chegou um tempo de mudar as vestes. Chegou um tempo de mudar a roupa, porque uma estação nova pressupõe vestes novas. Nós vivemos no Nordeste, calor. Tem as estações bem definidas. Calor, mormaço, muito quente, mais quente ainda. Mas você sabe que quando você viaja para outro lugar, onde o clima é diferente, você precisa se vestir diferente. Você entra no avião, o avião decola, quando ele pousa, você já está em um clima diferente. Você já está em um ambiente diferente. E se você estiver com as mesmas roupas do Nordeste, talvez você sofra o que você não precisaria sofrer. Certa vez a gente fez uma escala em São Paulo, acho que em Campinas, de madrugada num voo. E a gente precisava descer, era uma conexão, descer e subir em outro avião. E quando a gente desceu, a equipe que estava na pista, todo mundo estava com aqueles sobretudos que a gente vê. Eu só vi em filme daquele ali. Aqueles sobretudo que os russos costumam usar. Com cachecol, com tudo. São Paulo, peraí. Meu amigo, quando abriu a porta eu entendi porque estava daquele jeito. Pense num vento forte e gelado. E eu não estava com roupa adequada para aquilo ali. Porque eu saí daqui de uma estação, de um clima diferente. Mas quando você sabe que você está indo para um clima específico e determinado, você se veste para aquele clima. Ei, se vista para o lugar que você está indo. O que é que Deus tem mostrado para você, para o teu 2026? Primeiro, seja grato. Segundo, ande em fé. E quem tem fé tem uma ação correspondente. Então se veste antes da estação chegar. Quem tem fé se veste antes de ver, porque sabe para onde está indo. Ei, se você está indo para o sul, mesmo que você esteja saindo de Pernambuco, se você não é acostumado com o frio lá, é bom se agasalhar. Não, eu vou fazer minha mala, eu sou acostumado com o calor daqui. Ei, faça sua mala, não de acordo com o lugar onde você está, mas faça sua mala de acordo com o lugar para onde você está indo. E eu te pergunto, o que você vai colocar na tua mala nos próximos minutos para entrar em 2026? E alguém que não sabe para onde você está indo, não vai entender a tua atitude, não vai entender como você está se vestindo.
Mas você não precisa que eles entendam. E daí, se alguns não creram, acaso a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Ei, você não se veste para os outros verem. Você não se prepara para os outros verem. Você se prepara sabendo para onde Deus está te levando. Ei, alguém que é seguro em Deus, nem precisa, nem se preocupa em estar provando nada para ninguém. Ei, para de querer provar as coisas para os outros. Ei, quem duvidou de você? Quem não acreditou em você em 2026? Em 2025? Em 2026 você vai dizer para ele nada. Você não precisa estar dizendo alguma coisa para quem não acreditou em você, não. Diga algo para Deus. Diga algo para as circunstâncias. Não queira estar provando nada para ninguém. Ei, aproveite a viagem. Aproveite o passeio com o teu pai. Às vezes eu vou para alguns lugares, eu estou sem Instagram há aproximadamente um mês. Eu deletei do meu celular. Eu vou colocar de novo, mas eu quis ficar um tempo sem. Por quê? Para não estar me distraindo com aquilo ali. Gastando tempo que eu posso estar dedicando à palavra e a outras coisas. Eu decidi. Se você quiser fazer isso por um tempo também, eu tenho certeza que você não vai perder nada. Mas sabe o que eu vejo às vezes? Estou em algum lugar, algum evento bonito acontecendo, algo bonito, algum lugar bonito, uma praia, e as pessoas estão lá. Outro dia eu estava numa cantata de Natal, do governo do estado, estava trabalhando, mas eu estava lá, que apresentação bonita. No prédio do Palácio do Governo, em cada janela tinha uma pessoa cantando, tinha uma equipe dançando, balé, tinha um coral, tanta coisa bonita. E eu guardei essa imagem na minha mente. Mas teve gente que só guardou no celular. Um trechinho. Aí tem outros que viajam, olha aqui. Diabo, você disse que eu não ia. Ei, às vezes está nem querendo falar para o diabo. Está querendo falar para as outras pessoas. Ei, meu irmão, não precisa querer provar nada para ninguém, não. Só aproveita a viagem. Para de se comparar. Não fica comparando teu resultado com o resultado dos outros, não. Você é filho de Deus, Ele tem o melhor para a tua vida. 2026 pode, dependendo do teu posicionamento de fé, ser o melhor ano da tua história. 2026 pode mudar a tua temporada de uma vez por todas, te levar para outro nível, para outro patamar. Ei, mas se vista de acordo. Eu não sei se já aconteceu com você, você está indo para um casamento, e aí principalmente as mulheres. Porque mulher quando vai para o casamento, né, aquela maquiagem diferente, né, o rosto chega, fica, né, 1 quilo de pó, faz parte, tudo bem. Aí coloca aquela maquiagem, coloca aquele vestido que encandeia de tanto brilho, bonito, elegante. Aí entra no elevador de tarde, no elevador do seu prédio, ou sai na rua da sua casa. Aí quando sai, a outra pessoa olha, a pessoa chega, olha estranho. Como é que a pessoa está vestida com tanto brilho e com tanta maquiagem aqui? Por que ela está estranhando? Porque ela não está indo para o mesmo lugar que você. Mas se você encontra outra pessoa que também está indo para o casamento, ela sabe por que você está vestido assim. E provavelmente ela também está vestida de uma forma parecida, porque ela sabe para onde você está indo. Ei, não te preocupa com a incredulidade dos outros, não. Te veste de acordo com a estação que Deus tem comunicado para você. Ei, está chegando uma nova estação sobre a tua vida. E quem tem fé, ele se prepara. E ele vai para o ambiente. Por quê? Porque você, pela fé, pode gerar o ambiente através das tuas palavras. O ambiente lá fora pode estar totalmente diferente. Mas onde você está, o ambiente é transformado por causa da presença de Deus. Por causa da bênção de Deus na tua vida. Nós estamos aqui, eu que suo bastante,
Não estou suando. Talvez alguns aqui estejam pela proximidade com outras pessoas. Mas por quê? Porque existem máquinas de ar-condicionado aqui. Com essa quantidade de pessoas, se tivesse 100 esses ar-condicionados, ninguém estaria aguentando estar aqui dentro, pelo calor. Mas você sabe que essas máquinas liberam um ambiente aqui dentro que não existe na cidade de Paulista. Ainda mais nesse tempo, que está um calor mais do que o normal. Existem nessas máquinas termostatos. E os diáconos vêm com o controle remoto e colocam a temperatura que deve ficar. 20 graus. E aquelas máquinas começam a trabalhar. Quando percebem pelo termostato que chegou nos 20 graus, ela dispara e começa só a ventilar, para manter. E quando percebe, subiu a temperatura, chegou em 22, 23, liga de novo. Por isso que dá aquele disparo o ar-condicionado, para voltar para a temperatura que foi programada para ficar. Ei, a tua fé vai programar um ambiente para você. As tuas palavras vão liberar onde você está. O ambiente de fé, o ambiente de crer no milagre, na intervenção da parte de Deus. Não deixa o ambiente dizer qual temperatura vai ficar. Ativa o teu termostato para a temperatura que Deus quer liberar através da tua vida. Ei, não deixa o ambiente dizer como você vai se vestir. Se vista e mude a temperatura do ambiente. Vamos ficar de pé? Em 2026 pode ser o melhor ano da tua história. 2026 pode ser o melhor ano da tua vida, ano de virada, ano de resultados extraordinários, sobrenaturais. Ei, confia em Deus, Ele é suficiente. Chega para algumas pessoas ciclos de improdutividade, ciclos de infertilidade, ciclos de falta de resultado. Ei, é um tempo onde ciclos se fecham e novos ciclos se abrem. A Adriana também pregou sobre isso no domingo. Se você não esteve aqui, assista a ministração do domingo à tarde. Um novo ciclo está se abrindo. Por quê? Porque o preço foi pago e já foi consumado. Já está feito. O que Jesus fez já está feito. Ei, muda a tua mentalidade para experimentar aquilo que Deus tem para fazer. Aquilo que você vai viver a partir daqui. E se prepare, se prepare, se prepare para coisas extraordinárias. Eu quero aproveitar e quero perguntar se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida. Essa é a decisão mais importante que você precisa fazer. Não entre em 2026 sem tomar essa decisão de vir para Jesus ou de reconciliar-se com Ele. Se você já andou com Ele, se afastou, é hora de voltar. Tem alguém aqui? Levanta tua mão, a gente vai orar por você, vai celebrar com você essa tua decisão tão importante. Tem alguém no nosso meio? Tem alguém com algum sintoma de enfermidade? Alguém com algum sintoma de enfermidade, levanta a mão para a gente orar por você. A irmã, tem uma irmã aqui, outra. Quem tiver, levanta a mão e mantém a mão levantada. Quem tiver perto, como igreja, vamos impor as mãos. A Bíblia diz: imporão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então, como igreja, a gente põe as mãos. E em unidade, todo mundo que está com a mão levantada tem que ter algumas pessoas com as mãos sobre elas. Na autoridade do nome de Jesus, nós ordenamos que toda doença saia agora, toda dor cesse agora, todo vírus, tudo que é ilegal no corpo, todo músculo, tendão, articulação, tudo voltando para o lugar imediatamente em nome de Jesus. Nós ordenamos a toda doença que saia e cremos na cura sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia.
a gente vai celebrar o nosso 2026 se vestindo para Ele, cantando uma canção de fé. Você sabe que a morte e a vida estão no poder da língua. Quando a gente repete algo, quando a gente canta a fé, e no Verbo da Vida a gente toma muito cuidado com as músicas que a gente canta, porque tem muita música sendo cantada no ambiente de igreja que não está em linha com a palavra. Então a gente canta a palavra. Ei, não fica só ouvindo, mas declara o teu 2026. Mas antes de cantar, diga comigo: eu estou pronto para viver o melhor ano da minha história. Eu estou pronto para usufruir das bênçãos de Deus na minha casa, na minha vida, na minha família, no meu trabalho, nos meus negócios. E eu declaro proteção, provisão abundantes da parte do Senhor. E onde eu colocar a mão, a boa mão do Senhor estará sobre a minha vida. Eu serei bendito ao entrar, ao sair, e por onde eu passar, a boa mão do Senhor me acompanha. E pelo Espírito da fé, eu creio e declaro: 2026, eu estou chegando, e comigo está a bênção do Senhor, em nome de Jesus. A gente vai cantar, em seguida a gente oferta, e em seguida você vai buscar as tuas crianças, quem está com criança aqui, para juntos nos prepararmos para entrar no melhor ano das nossas vidas. Aleluia! Vamos celebrar, meu irmão, o Espírito da fé. Pelo Espírito. Aleluia! Vamos juntos. Espírito da fé, não pai de multidões. Vamos começar de novo, vamos começar todo mundo junto. Pelo Espírito da fé, se prepara aí, prepara a tua voz. Vamos todo mundo junto. Davi venceu-se o leão, e no poder de Deus fez o seu gigante ir ao chão. Pelo Espírito da fé, Abraão se tornou pai de multidões, e no poder de Deus Sara se tornou mãe de nações. Se as circunstâncias disser que eu não vou conseguir, eu digo não, eu creio no que Deus prometeu. Se as pressões se levantarem pra me interromper, pelo Espírito da fé eu faço acontecer, e eu pego o que é meu, agarro o que é meu, tudo que Cristo já me deu, pela fé. Venceu-se o leão, e no poder de Deus fez o seu gigante ir ao chão.
Pelo Espírito da fé, abram-se teu Pai de multidões. E no poder de Deus, Sara se torna mãe de nações. Se as circunstâncias disser que eu não vou conseguir, eu digo não. Eu creio no que Deus prometeu. Se as pressões se levantarem pra me interromper, pelo Espírito da fé, eu faço acontecer. Eu pego o que é meu, agarro o que é meu. Tudo que Cristo já me deu pela fé. Eu pego o que é meu, agarro o que é meu. Tudo que já me deu pela fé. Eu pego a vida, pego a cura, pelo Espírito da fé. Pego as riquezas, pego as bênçãos, pelo Espírito da fé. Eu pego a vida, pego a cura, pelo Espírito da fé. Pego as riquezas, pego as bênçãos. Eu pego a vida, pego a cura, pelo Espírito da fé. Agarro o que é meu, pego as riquezas, pego as bênçãos, pelo Espírito da fé. Agarro o que é meu, eu pego o que é meu, agarro o que é riquezas. Eu pego a vida, pego a cura, pego as riquezas, pego as bênçãos. Eu pego a vida, pego a cura, pelo Espírito da fé. Pego as riquezas, pego as bênçãos, pelo
tudo é fé. Agarro o que é meu, eu pego o que é Aleluia. Você pode sentar um pouco? Projeta aí Marcos 11, 22, por favor. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque se alguém disser a este monte, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Próximo versículo. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Essa palavra recebeste, no original, é lambano, no grego, lambano. Sabe o que é lambano? Lambano quer dizer agarrar com as mãos, segurar e não soltar. E o que você recebe de palavra da parte de Deus, você sabe que o diabo não vai ficar olhando, dizendo, ah, que bonito. Ele saiu animado, dizendo que 2026 vai ser poderoso. Mas sementes que são lançadas, pássaros tentam vir tirar essas sementes. Mas deixa eu te dizer, Jesus já venceu o diabo na cruz. Você não precisa ter medo do diabo, mas você precisa agarrar o que você recebeu com força. Agarrar e não soltar. Por isso que a gente canta, eu pego o que é meu, agarro o que é meu. Tudo que Cristo já me deu, pela fé, eu pego, agarro, seguro. Ei, não solta as promessas, não solta as palavras. No dia que o sentimento não for favorável, declara a palavra. Fica com a palavra. No dia que você estiver animado, fica com a palavra. No dia que você estiver desanimado, fica com a palavra. Porque Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu na tua vida. Amém? Continuar. E nesse momento, mas antes, eu quero dizer uma palavra que veio no meu coração. Tem empresários aqui. Tem gente que tem negócios. E o Senhor manda te dizer, aumenta a tua capacidade de produção. Surgirão novas demandas. Então procura novos fornecedores, procura novas formas de aumentar a tua capacidade de entregar resultado. Porque a demanda vai chegar. E vai ter gente que vai ter um aumento muito grande no primeiro trimestre de 2026. Esteja atento às ideias que Deus vai te dar. Vai ter gente que vai ter mudança de ramo. Vai começar a fazer algo novo, diferente do que já fazia. Vai ter gente que no que já faz, vai ter um aumento de demanda. Então esteja preparado para isso. Para não chegar e você não está pronto. Você foi avisado já antes. Vai ter gente que vai passar em concurso público esse ano, 2026. Que está aqui, então te prepara para isso. Estuda, te prepara. E quando chegar lá para fazer, tem gente aqui que já está preparado para passar. Mas quando chega para fazer a prova, fica nervoso. Estuda, fica pronto. Quando chega lá, dá um branco. Ei, confia na bondade do Senhor. Descansa que Ele está cuidando de você. Você vai ter a paz que excede todo o entendimento quando você for fazer a prova. E vai ter gente aqui que vai me dar testemunho em 2026 pelo concurso que passou. E é mais de uma pessoa. Então te prepara para isso, que pode ser você. Basta você crer e se posicionar nisso. Amém? Aleluia. Aleluia. Os pais já voltaram? A maioria já voltou. Vamos tirar um momento de oração. A gente tem 15 minutos aí. A gente vai orar. Em seguida, você vai sentar, a gente vai passar um vídeo. E aí a gente fica de pé e se prepara para entrarmos no melhor ano das nossas vidas. Amém?
Aleluia. Eu quero... Chegou um pedido de oração. A gente vai fazer esse pedido juntos. A gente vai fazer essa oração juntos. Em seguida eu vou te dar alguns minutos para você fazer a tua oração. Chegou um pedido de oração por Seni, que está na UTI. A gente crê na boa mão do Senhor, alcançando ela e tirando desse estado e trazer essa pessoa. Em nome de Jesus, Pai, nós te apresentamos Seni, Pai, que está na UTI nesse momento, mas nós cremos na tua cura divina, Pai. O Senhor já levou sobre si, naquela cruz, todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras somos sarados. E na autoridade do nome de Jesus, damos uma ordem no reino do Espírito: cura se estabeleça perfeita e completamente, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Faz a tua oração, meu irmão. Fala com Deus, apresenta a tua família, demonstra a tua gratidão a Ele.
damos graças, Senhor. Obrigado por cada família aqui representada, cada pessoa que está aqui, que veio, Pai, te entregar as primícias do seu ano de 2026, que veio e decidiu começar este ano na tua presença, Pai. Que o Senhor possa conduzir a cada um em 2026, que o Senhor possa proteger, livrar, guardar. Eu declaro salvação nas famílias, eu declaro crescimento nas famílias, eu declaro fertilidade nas áreas que não têm produzido resultado chegando, Pai. Eu declaro um amor pelo Senhor nascendo e aumentando nos corações. Eu declaro o Senhor sendo a prioridade de cada um de nós, Pai. Nós sendo atraídos cada vez mais ao Senhor. Muito mais por quem o Senhor é, do que pelo que o Senhor pode fazer por nós. Nós declaramos esse amor sendo e aumentando a cada dia. Nós queremos assim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Nós estamos nos minutos finais, faltam 9 minutos. O pessoal preparou um vídeo com a retrospectiva curtinho, 2 minutos. Você pode sentar um pouquinho para a gente assistir. Hoje nós temos mais crianças dentro do templo. E está tudo bem, as famílias unidas aqui. A gente vai assistir esse vídeo juntos. Em seguida a gente se levanta e se prepara para esse momento. Sabe o que a gente vê quando olha para 2025? Não são só datas no calendário, são as suas histórias. Os encontros que vocês viveram, as decisões que vocês tomaram, os passos que demos juntos como igreja. Lembra que em janeiro a gente começou o ano firme na palavra, com as quintas rema, com o discipulado também. Porque tudo que Deus faz começa no fundamento certo, né? Fevereiro chegou com aquele preparo especial. Você estava lá no culto dos empreendedores, no treinamento do evangelismo, sendo lembrado do chamado que carrega. Março foi demais. A gente riu junto no hahaha. Os homens foram fortalecidos no culto deles e o treinamento do DI nos levou mais fundo. E abril, assistimos juntos a toda terça aqui na igreja, lembra? O quanto esse programa tem nos edificado semana após semana. Maio foi especial. Celebramos aquilo que sustenta tudo, a família. Honramos as mães e fortalecemos nossos lares. Junho nos fez refletir sobre amor e relacionamentos no culto dos namorados. Julho trouxe aquela tarde gostosa de crepes e a alegria do aniversário do GC. Em agosto, o culto de missões nos lembrou do nosso papel no reino. E olha só, alcançamos 5.000 seguidores. Nosso alcance cresceu. Setembro foi tempo de decisão. Vidas desceram as águas do batismo, declarando publicamente: eu escolhi seguir Jesus. Outubro foi intenso e inesquecível. Vivemos momentos marcantes nas conferências de homens e mulheres em Campina Grande. Fomos às ruas, levando o amor de Deus, e encerramos o mês com a alegria contagiante com a festa das crianças. Novembro chegou. Celebramos 19 anos da nossa igreja em dias marcantes, com presenças ilustres e momentos vividos intensamente na presença de Deus. A Confra JRC e o Raízes fortaleceram a comunhão entre gerações. E celebramos o nascimento profético de Elias, um presente dos céus que trouxe alegria e renovação para toda a igreja. Dezembro fechou com chave de ouro, a formatura do Rema, com 16 alunos da nossa igreja concluindo o curso. Porque investir na palavra sempre gera frutos. E os frutos de 2025? Olha só, 89 pessoas formadas no discipulado, 48 vidas batizadas nas águas. Deixamos 2024 com 211 membros e fechamos 2025 com 300. E queremos ainda mais. Estamos em expansão para que toda a sua família esteja aqui, conosco, louvando ao nosso Senhor Jesus Cristo. 2025 foi um ano de edificação e avanço. E 2026? A gente vai viver juntos também. Aleluia! E nós queremos aproveitar para agradecer, falamos de gratidão,
agradecer a cada um de vocês que fez parte da nossa história em 2025, que esteve junto com a gente, contribuindo, trabalhando, servindo ao Senhor, fazendo o que fomos chamados para fazer. Ninguém aqui está servindo a pastores, nós estamos juntos servindo ao Senhor. Nós também somos servos, nós também somos filhos e também estamos fazendo o que fomos chamados para fazer. Cada um em sua posição, mas todo mundo servindo ao mesmo Senhor Jesus. Quero agradecer a cada um que trabalhou, cada um que fez, que se desdobrou para fazer. Para a gente estar aqui, as tias e tios estavam lá no DI, cuidando das crianças, outros lá na segurança, lá fora, enquanto você recebia uma boa palavra. Cada departamento, berçário, departamento infantil, diaconia, livraria, mídia, o pessoal sempre preparando os vídeos, as artes, divulgando. Meu irmão, cada um contribuiu para que nós pudéssemos chegar até aqui com esse resultado. E o Senhor tem liberado a sua bênção sobre essa igreja e sobre cada família. 2026 será ainda mais poderoso, 2026 será ainda mais cheio da graça e do favor de Deus para a nossa igreja e para a tua família que está aqui envolvida. Amém? E você que esteve distante e está chegando, meu irmão, abraça essa visão. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Estamos aí a 3 minutos. Vamos louvar o Senhor. Uma adoração. Aleluia. Cada um tem um relógio com um horário diferente. Não se aperrei não. No momento certo vai sair um vídeo aqui. E quando aparecer o 5, a gente fala bem alto o 5, o 4, o 3, o 2, o 1. E a gente, quando chegar no 1, deixa eu te recomendar uma coisa. Levanta as tuas mãos. Fala primeiro com o Senhor. Entrega os teus primeiros segundos a Ele. E em seguida você abraça a pessoa que está do teu lado, te confraterniza com ela, mas primeiro fala com o Senhor. E o pessoal da mídia pode descansar também, aproveitar. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me livrar. Tá chegando. 5, 4, 3, 2, 1.
Aleluia. Um beijo, pastor Eric, Sheila, Elias, que estão em casa assistindo. Pastor Gessé, Bete. Povo Santo, amamos vocês. Um 2026 poderoso, todos juntos na presença do Senhor. Você pode se confraternizar e ir em paz, em nome de Jesus.